Essa noite foi bastante curta. Eu cheguei de Recife já depois da meia-noite, eu acho, o avião pousou aqui. Eu estive pregando no Congresso Vocacionar, no Seminário de Educação Cristã em Recife, mas aconteceu também o óbito, o falecimento do meu sogro, e isso fez com que o tempo ficasse ainda mais espremido. Não somente o tempo, mas eu mesmo me sentia assim. A noite foi curta, porque eu entendia da parte de Deus que eu precisava falar na manhã de hoje. Eu quero até agradecer a esse compromisso solidário dos demais pastores desta igreja, que disseram: olha, pastor, a gente pode fazê-lo, a gente pode fazê-lo. Recebi algumas mensagens, e eu sei que sim. Mas tem uma expressão que Jeremias diz, que ele diz assim: quando eu digo que eu não vou falar, acende um fogo dentro de mim, queima tudo dentro do meu coração. E foi assim que eu me senti. Depois de poucas horas de sono, eu despertei novamente para falar-lhes na manhã de hoje que Jesus transforma. Nós repetimos essa declaração ao longo deste mês de setembro por diversas vezes. E quando eu digo Jesus transforma, eu não estou lhe dizendo que Jesus tem o poder de transformar. Eu não estou lhe dizendo que Jesus ele sinaliza a necessidade de transformação. Eu estou lhe dizendo que ele opera, ele transforma, é ele quem faz a mudança, ou opera a mudança que eu tanto clamo, que eu tanto tenho buscado. O texto bíblico que vou ler, aí está, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de 13 a 18. E se alguém está sentindo estranho que o pastor está lendo no papel, é porque aconteceu de novo. Eu deixei um tablet em cima do teto de um carro. Quem foi que disse que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes? Cai, irmãos, cai. Mas graças a Deus foi dentro do estacionamento do seminário. Alguém encontrou, localizou e já deixou lá na casa dos pais da Cláudia. Já está lá, guardado. Mas enquanto isso a gente vai para a folha de papel, não é, irmãos? A gente não precisa demonizar o papel, que é isso? Aqui ele está. De vez em quando eu vou precisar usar esse negócio aqui, porque com o passar dos anos parece que as letras vão insistentemente se tornando menores, e eu não sei por que elas fazem isso, mas assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versos de 13 a 18. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu não sei se você já percebeu, mas os evangelhos, quando apresentam Jesus assim, como o Jesus que transforma. Por exemplo, eu recordo que o primeiro milagre de Jesus realizado foi transformar água em vinho. Eu também me recordo que há um momento no texto sagrado que todos eles estão sendo abalados por uma tempestade, e aí Jesus o que faz? Transforma tempestade em calmaria. Você também se recorda de Boanerges? Foi o apelido que Jesus colocou para um homem que depois acabou sendo conhecido como o apóstolo do amor. De filho do trovão, ele foi transformado em apóstolo do amor. E vou adiante. Você recorda que Jesus transformou pescadores em apóstolos? Agora, olha só um pouco para isso aí. O que é que estas quatro situações, elas nos ensinam? Observe, o texto bíblico que fala do primeiro milagre está me dizendo que Jesus ele tem o poder de transformar até os elementos físicos, aquilo que a gente tem, aquilo que nos parece impossível. Jesus tem poder de transformar. Quando o texto vai me falar que Jesus transforma a tempestade em calmaria, isso causou um espanto tão grande junto aos apóstolos que eles perguntaram: quem é este que até o vento, o mar acabam obedecendo? Ele tem poder sobre a natureza.
Consegue entender isso? Quando o texto está falando de Boanerges e mostra a transformação com a convivência com Jesus, ele está dizendo que Deus também tem poder para transformar temperamento de gente teimosa, sabe? Temperamento de gente iracunda, descontrolada, impulsiva, que não é o caso de nenhum de nós, em gente tomada pelo amor, em gente orientado pelo amor. E finalmente, quando fala de que Jesus transforma pescadores de peixes em pescadores de homens, ele muda completamente, transforma completamente o significado da vida. Pescadores não eram bem vistos no templo em Jerusalém, eles tinham cheiro de peixe, eles não conseguiam honrar, respeitar, obedecer às leis cerimoniais, eles eram considerados impuros, mas Jesus tem este poder. E hoje, quando venho a este lugar, eu venho com esse compromisso. Gente do céu, bom ter um homem desse como amigo. Olha o que ele fez, colocou no tablet dele a mensagem todinha do pastor. Gente do céu, obrigado. É coisa de Deus, né, gente? Tá vendo? Eu posso deixar a tablet, irmãos, porque Deus sempre providencia. Deus é o Senhor dos tablets, já pensou? Pois bem, deixa eu voltar para cá. Eu quero dizer a você que Jesus, ele tem esse poder de transformar. E eu não sei qual é essa situação. Você olha, pastor, eu sei que água não pode ser transformada em vinho. Errado, Deus pode fazer. Pastor, são as condições à minha volta, eu não tenho controle sobre a natureza, mas Deus tem. Pastor, é o meu temperamento, eu nasci assim, vou morrer desse jeito, igualzinho. Não, para tudo tem jeito, até para isso, gente, até para isso. É por isso que quando eu leio esse texto, sabe o que é que eu observo? É que o Evangelho, ele revela, ele não esconde, na verdade ele torna transparente, ele traz à tona aquilo que a religiosidade costuma esconder. Religiosidade esconde, o Evangelho revela. E quando o Evangelho revela, o que é que ele faz? Ele transforma essa realidade. Porque tudo que é escondido não pode ser transformado. Se você quer ser transformado, a primeira coisa que você precisa fazer é enxergar, é ver, é perceber, é ter a noção, é aceitar que isso de fato está acontecendo. O que acontece é que a religiosidade parece querer mascarar tudo isso. Eu não sei quantos conhecem a autora Brené Brown. Ela tem muitos textos, tem muitos livros, há palestras dela que são maravilhosas para quem desejar acompanhar. Mas em um dos livros dela, que eu acho que muita gente deve ter lido, A Coragem de Ser Imperfeito, há um momento em que ela diz o seguinte, que a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. É como se ela dissesse assim, é preciso ter coragem para se revelar vulnerável. É preciso ser muito corajoso para não se esconder. É preciso sim ter a coragem de assumir eu preciso ter a coragem de assumir as minhas imperfeições, considerando isso não como resignação, mas como ponto de partida de transformação. E aí eu vou adiante, sabe, irmãos, porque o texto bíblico vai me mostrar que nesse texto de Corinto, Paulo confrontou, na verdade, mais uma vez, a dissimulação. Eu tenho para mim que Paulo tinha uma dificuldade enorme em lidar com a dissimulação. Eu vou explicar. Eu tenho descoberto que alguns de nós têm uma sensibilidade maior para algumas situações. Tem gente, por exemplo, que detesta qualquer coisa que tenha a ver com mentira. Faça qualquer coisa, mas não minta para mim. Eu não sei se você está nesse grupo. Há outros que são extremamente sensíveis à violência, à agressividade. Eu descobri que eu sou, como é o nome mesmo? É misófono. Eu não sabia que eu era. E as pessoas às vezes não conseguem. Você sabe o que é isso? É aquela criatura que tem sensibilidade para sons, ruídos baixinhos. A gente não se incomoda às vezes com som alto, mas aquele negócio, aquela goteira pingando, sabe? Aquela porta rangendo, aquela rede. Aí as pessoas olham para mim e dizem, olha, se distraia, pensa em outra coisa. Eu não consigo.
aquele sonzinho baixinho me incomoda profundamente. Sabe aquela microfonia que ninguém está percebendo e aí começa a apitar aquilo no meu ouvido quando eu estou pregando, mas me tira. Tem mais alguém assim que compartilha disso comigo? Por favor, eu quero ter solidariedade nesse momento. Vamos ser solidários como pastor. Pois bem, eu não sabia que isso era uma enfermidade. E eu descobri. Eu estou dizendo isso a você porque às vezes a gente tem sim algumas coisas que diante das quais a gente reage e a gente não sabe às vezes nem como lidar. Eu tenho para mim, e aqui é só uma ideia pessoal, que o apóstolo Paulo tinha dificuldades enormes com o fingimento, sabe? Com a dissimulação. E ele faz isso em muitos momentos. E há um momento clássico. Ele está escrevendo uma carta, e essa carta está sendo escrita para a igreja da Galácia. No texto do capítulo 2, versos de 11 a 14, ele vai dizer assim, observe o cenário. Quando, porém, Cefas, sabe o que é Cefas? É o mesmo apóstolo Pedro, é o nome dele latino, e aqui está. Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e notem que eu estou sublinhando tudinho, viu? Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também aí, notem que ele inclui um outro grupo, os demais judeus, olha a expressão que ele usa, dissimularam com ele, a ponto de o próprio, outro nome, Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de suas viagens, aí, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela, novamente aquela palavra, dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse ao apóstolo Pedro, na presença de todos, e não foi em particular. Ele olha para Pedro e diz assim, se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Eu fico impressionado com essa autoridade do apóstolo Paulo, porque ele incluiu alguns judeus, colocou o nome de Tiago, colocou o nome do apóstolo Pedro, citou Barnabé e disse, eu me levantei contra isso, porque se há alguma coisa que me traz indignação, é essa vida dissimulada, é essa gente que no meio do povo de Deus se comporta de um jeito aqui e de outro ali, essa gente que coloca máscara e vive a partir de uma imagem, não são, ou não aparentam, ou não revelam aquilo que de fato são. É como se o apóstolo estivesse dizendo, olha, se há algo que a gente precisa destruir no meio do povo de Deus, é essa incoerência, é essa máscara, essa preocupação maior com a imagem. E aí eu fico pensando, sabem, que todo líder espiritual precisa decidir entre duas coisas, esconder ou revelar a sua humanidade. E eu sou alguém que tem escolhido, especialmente à medida que envelheço, sabe, irmãos, revelar a minha humanidade. Eu tenho ficado tão impactado com o alcance de um discurso baseado na fragilidade e não naquele discurso clássico religioso de que nós temos todas as respostas. Às vezes a gente não tem, não. Sabe, de que a gente não passa por problemas. A gente passa por problemas sim. Não faz muito tempo, eu não sei se você já ouviu essa história, eu estava falando e falava sobre essa coisa de por que Deus atende este que ora e dá saúde, concede saúde, e aquele outro que está vivendo a mesma situação, Deus não escuta a oração. E eu falava sobre isso e eu olhei para as pessoas que estavam ao meu lado e disse, olha, eu tenho uma coisa para lhes dizer, eu não sei a resposta. Mas eu disse, olha, a única coisa que eu tenho certeza é que Deus está com a gente no meio de todo esse processo. Ao terminar a celebração, uma senhora me procurou, não somente ela, mas essa eu me recordo de suas palavras, quando ela disse, olha, faz anos que eu convivo com essas interrogações. Já fui a inúmeras comunidades e buscando respostas, mas sabe que hoje o meu coração descansou. É como se Deus tivesse dito a ela, você não precisa saber as respostas. E nem sempre a gente tem todas as respostas. Mas o grande problema, segundo o apóstolo Paulo, é que aconteceu com Moisés, e olha, aquele Paulo, que repreendeu Pedro, Barnabé, os demais judeus, citou Tiago, ele nesse texto está falando de Moisés, o grande líder do povo de Israel, identificando
uma dificuldade na postura de Moisés. Porque, se você se recorda, o texto que está por trás dessa história está lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34. Moisés foi receber as tábuas da lei, e a Bíblia diz que quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Ele esteve na presença de Deus e o rosto dele resplandecia. Aí o texto sagrado diz que ele desce, o rosto resplandecendo, e olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, temeram chegar-se a ele. E nesta ocasião, o que é que ele fez? Colocou um véu sobre o rosto. Foi assim que essa história começou. Mas o apóstolo Paulo identifica o desvio, o que aconteceu depois dali. E notem como é que ele escreve lá na carta aos Coríntios. Ele diz, olha, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face. Por quê, irmãos? No primeiro momento foi assim. Moisés desce sem nem ter consciência que o rosto brilhava, e ele esconde o rosto porque aquilo trouxe temor àquela gente. Só que com o passar do tempo, aquele brilho, sabe, resplandecente, aí diz o texto sagrado, começou a se desvanecer. E o curioso é que ele continuou com o véu sobre o rosto. E o apóstolo Paulo denuncia de que, quem sabe por trás disso, havia essa dificuldade do líder espiritual de mostrar que meu rosto não brilha mais. Não há mais brilho. E aí a gente esconde. Às vezes é um casamento onde não há mais brilho da graça de Deus. E as pessoas se escondem, sabem, colocam máscaras e véus. Você conhece isso? Hoje a gente chama isso de filtro, não é? Coloca alguns filtros para disfarçar olheira, para disfarçar palidez, para disfarçar os cabelos mal arrumados. A gente vai colocando filtros. E parece que, por um momento, Moisés deixou isso acontecer. E eu vou dizer-lhes, 3 atitudes me parecem mover a sociedade dos nossos dias. São elas: primeiro, o viver de aparência. Segundo, o manter as aparências. E terceiro, o cuidar da aparência. Olha, sobre essa última coisa, eu não estou falando que é pecado você cuidar de sua aparência. Eu estou dizendo é quem vive em função disso. Que cuida da aparência e esquece a essência. Que cuida daquilo que o outro vê e abandona aquilo que ninguém enxerga. Que parece lindo por fora, é um sepulcro caiado, tão bonito, tão belo, mas por dentro, diz o texto sagrado, que essa expressão usada por Jesus, só guarda um corpo que está se decompondo. Por isso, eu insisto, tenha muito cuidado, primeiro para não viver de aparência. Tem gente hoje se endividando, sabe, se tornando a sua própria vida impossível, porque não consegue abrir mão de uma vida de aparência. Tem gente hoje que está casado somente para manter as aparências. Tem gente que hoje só se preocupa em cuidar das aparências, ou da sua aparência. Aí no texto sagrado, há uma clareza muito grande do apóstolo Paulo acerca da atitude de Moisés. Ele disse assim: para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Eu sei que essa linguagem ela é bem clássica, mas veja a Almeida Corrigida Fiel como traduziu esse texto. Está escrito assim: para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quer ver mais? Veja esta outra tradução quando diz assim: para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. E aí eu preciso esconder isso. E aí o que eu faço? Ponho um véu. Não há mais brilho. O brilho está desvanecendo, mas eu cubro com um véu. E aí o apóstolo Paulo diz: nós não somos assim. Nós não usamos véu. Então, irmãos, há uma guinada no texto, que é como se o texto estivesse dizendo mais ou menos assim para mim e para você: olha, se você quer ser transformado, comece abraçando a verdade. O primeiro passo de todo o processo de transformação. Você acredita que Jesus transforma? Então seja verdadeiro com Ele. Tire as máscaras. Seja verdadeiro, seja honesto. Aliás, ser honesto diante de Deus me parece uma coisa desnecessária. Porque Ele conhece.
Sabe, às vezes a minha boca diz uma coisa, mas meu coração diz outra. Você sabe o que é que Deus escuta? O meu coração. Sabe, às vezes a minha atitude parece sinalizar numa direção, mas a minha alma caminha noutra. Você sabe o que é que Deus de fato vê? A minha alma, aquilo que está no meu coração. Por isso, se você crê que Jesus transforma e quer ser transformada, a primeira coisa, abrace a verdade. Tira essa máscara, tira este véu. Reconheça que o brilho está se desvanecendo. Não fique agarrado a isso. Reconheça que é transitório, que o brilho não está mais no seu rosto. Não tenha medo de mostrar uma face que não mais brilha. E aqui, deixe-me lembrar uma outra palavra do Tim Keller. O Tim Keller, ele tem umas frases nos seus textos que são impressionantes. Agora, escuta essa, o que ele diz. Olha, como um cirurgião, um amigo de verdade só vai lhe cortar se for para curar você. Porque aí você pode estar pensando, meu Deus, eu vim a esta igreja hoje pensando em que ia receber uma palavra de consolo, de conforto. Aí o pastor olha para mim e diz, tire sua máscara. Dá vontade de eu me levantar e ir embora para casa. Eu não vim aqui para isso. Olha, se está cortando, é porque a Bíblia me diz que a palavra de Deus é espada, que penetra, que corta, sabe, que separa a alma, sabe, de corpo, de espírito, que vai lá nas medulas, nas juntas. É assim. Há um outro momento em que a palavra ela é descrita assim, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. E às vezes eu me sinto assim, sabe, como uma pedra que foi rebentada. Você não sei, eu acho que vocês nunca passaram por isso não é? Mas há momentos em que eu leio a palavra, em que eu preparo um sermão, e sou eu que estou sendo triturado antes de chegar aqui, sabe? É aquela espada que parece ter sido lançada contra você, primeiro me atingiu. Eu quero lhe dizer que quando Deus revela essa minha preocupação com a aparência, essa minha falta de verdade, de integridade, de descompasso na vida, essa luta pela autenticidade, mas que às vezes se escapa por conta do ambiente onde eu estou, do contexto onde eu estou, essa ética de situação, que a depender da situação em que eu esteja, isso pode ser certo, isso pode ser errado. Eu quero insistir com você, se você quer ser transformado com Deus, a primeira coisa, abrace a verdade. Agora saiba que todo esse processo é só por uma razão, porque Jesus transforma. Jesus transforma. E Ele quer fazer isso em mim e em você. O interessante é que o texto bíblico, ele continua, lá na carta que escreveu aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E aí o texto diz, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Todo o apelo àquilo que ficou na lei, toda a referência àquilo que foi concedido ao povo de Israel através de Moisés, toda a tentativa de ressuscitar isso, é uma tentativa de mascarar aquela glória que já se desvaneceu e que agora está revelada na pessoa de Jesus. Jesus é o fim, é o objetivo maior, é todo o propósito da lei. Quando a Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre a lei, ela diz, é como um aio. É aquele criado, é aquele escravo que cuidava da educação dos meninos dentro de uma casa. E que levava esses meninos para aprender. Esse foi o processo que nós vivemos. Mas agora, sabe por que às vezes a gente insiste com isso? E aí o texto sagrado diz o quê, irmãos? Que é somente em Cristo que a gente se liberta de todas as máscaras, de tudo isso. E vou mais adiante, porque o texto do apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz inclusive o momento em que isso acontece. Sabe quando é que acontece que a gente é desmascarado? Desmascarado. Aí o texto diz assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Se você experimentou a nova vida em Jesus Cristo, naquele momento o véu foi retirado. Toda dissimulação, sabe? Toda preocupação com a aparência, toda tentativa de encobrir, desaparece. E olha que o texto está dizendo que não sou eu que retiro, foi retirado. Há coisas que só Deus pode fazer. Eu fico impressionado porque Zaqueu viveu durante toda a sua vida debaixo do preconceito das pessoas ali em Jericó. Ele era tido, e realmente como cobrador de impostos, como um traidor de seu povo.
Mas no momento em que as pessoas começaram a falar mal dele, dizendo que ele era um homem pecador, você se lembra o que foi que ele disse? Ele disse: Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, eu estou disposto a consertar. Ele confessou, não foi, irmãos? Ele confessou o seu crime e disse: se eu errei, eu vou consertar. Um dos sinais para mim mais claros da conversão não é o constrangimento por aquilo que um dia eu fiz, mas é o propósito de reparação daquilo que ficou lá para trás. É por isso que a nova criatura em Cristo às vezes vem para um púlpito, para um lugar como esse, e fala de tudo que fez de errado na vida, para mostrar que Jesus transforma. Sabe, é por isso que quando você conversa com alguém que passou por situações das mais difíceis, sabe, cometeu dos erros mais terríveis, ele fala sobre isso, mas fala sem peso. Por que ele fala sem peso? Porque em Cristo, tudo isso foi retirado. Não há mais culpa para alguém que vive hoje debaixo da graça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. O homem de Deus, ele olha como o apóstolo Paulo para o seu passado e diz: olha, sabe tudo o que aconteceu na minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu experimentei, até o tempo em que fui perseguidor da igreja, tem servido como esterco, como adubo para esse novo ciclo, esse novo homem que hoje eu sou. Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai? Olha, quando você entra num santuário como esse, num encontro como esse, ninguém está aqui para colocar o dedo em sua ferida, para dizer que você é o pior pecador do mundo. E eu vou lhe dizer por uma razão simples, porque todos nós cobiçamos esse título, do pior pecador do mundo. Todos nós reconhecemos que somos pecadores. Você cita-se em casa. Eu costumo dizer que o melhor lugar para encontrar um pecador é dentro de uma igreja, porque nós reconhecemos isso. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O Deus revelado em Cristo Jesus quer apenas retirar de sua vida tudo isso, todo esse peso, porque o preço para isso Ele já pagou na cruz do Calvário. Não depende mais daquilo que você venha a fazer, está tudo lá consumado na cruz. E é essa graça que cura, lembra que eu disse isso há pouco? Essa graça que salva, essa graça que restaura, essa graça que apaga os pecados. Se houver confissão, arrependimento, a Bíblia me diz que Jesus Cristo, Ele perdoa cada um de nós de toda injustiça e de todo pecado. Tem coisa mais preciosa do que declarar isso. Por isso eu vou lhe dizer, você não precisa mais deste véu. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida é que se é de Deus, traz liberdade, sabe, irmãos? Esse para mim é um conceito preciosíssimo, especialmente na teologia. Se é de Deus, tem um compromisso com a liberdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito, irmãos. O texto vai dizer assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Por quê? A tentativa é não desvanecer, é não apagar aquele resplendor do rosto de Moisés que brilhava. Aí o texto prossegue me dizendo assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o que é que existe, irmão? Liberdade. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em vários momentos, a gente não pode se colocar de novo debaixo desse jugo. Tudo já foi consumado na cruz. Eu sou livre, irmãos, porque Jesus me libertou inclusive do meu maior algoz. Sabe quem era? Eu mesmo. Eu sou livre hoje de mim mesmo. Não sou prisioneiro dos meus desejos, porque eu aprendi a colocar os desejos de Deus acima dos meus desejos. Eu não sou caprichoso, tem que ser do meu jeito. Conhece gente assim? Eu comecei a dizer, olha, que seja do jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor. Eu consegui me libertar. Liberte-se em Cristo Jesus. Liberte-se de práticas e de coisas que você repudia, mas que parece que dominam você. Só existe uma forma. Só existe uma forma. E olha, não espera ficar bonitinho, tomado banho, sabe? Cabelo partido assim, penteado. Antigamente eu diria que era com brilhantina, né? Sabe, aquela coisa assim. Não sabe o que é brilhantina? Depois você pergunta aí aos mais velhos, sabe? Mas para então se apresentar a Jesus, a gente se apresenta assim, olha, maltrapilho, marcado por tantas dificuldades. E aí quando vem a graça de Deus, ela retira de sobre mim tudo isso. Não é você quem vai operar essa transformação. É Deus quem vai fazê-lo.
é Deus quem vai fazer. E vou dizer mais, se você sair daqui com essa boa intenção, eu preciso mudar em algumas coisas, e a partir de hoje, eu não vou mais resmungar. Besteira, vai bater o pé ali, o dedinho mindinho, aquele dedo assim. Eu não sei por que quinas gostam tanto do dedo mínimo do pé da gente. E sabe o que é que vai fazer? Você vai resmungar. Eu agora vou ser uma pessoa mais paciente, eu no trânsito não vou brigar mais com ninguém. Besteira, quando sair daqui, que sai, botar ali a porta, alguém vai buzinar, você não pode nem esperar, eu estou saindo de uma igreja. Você não pode perceber a minha santidade aqui, e ainda vem atrapalhar a minha vida. Vai acontecer, porque não vai ser você. À medida que você pensa que é você, só vai trazer peso sobre a sua alma. E a durabilidade desses propósitos é desse tamanho. E quanto mais você renova, menor ele vai ficando, sabe? A durabilidade. Só existe um jeito, entregando para Deus. E dizendo, é somente Jesus. Por quê? Porque aí é a liberdade. E eu vou insistir com aquela declaração primeira, sabe? E eu vou fazer isso usando o último verso que lemos, que foi o versículo de número 18. Eu fatiei, sabe? Fatiei. Lembrei de uma coisa agora, mas esse horário não é bom eu falar sobre isso não. Aquela fatiada, sabe? Colocada no prato. Para o meu gosto ainda ao ponto, sabe? Mas tem gente que não gosta. Mas assim, aí eu fatiei este 18 quilos, que é o versículo 18, né? 18 quilos assim, eu saí fatiando, frase a frase, para declarar a você que Jesus transforma. E isso é includente. Eu sei que a gente está mais acostumado com a palavra excludente, mas includente também existe, viu? Por quê? Aí o texto começa no versículo 18 dizendo assim, que todos nós, quer dizer que não tem ninguém aqui que mereça ou possa ou justifique ou não deva, todos nós. Essa transformação de Jesus é para todos, não é só para alguns. Não só para alguns. Só que ao mesmo tempo que o texto fala que esse processo de transformação é includente, esse processo ou essa transformação, ela precisa ser verdadeira. Aí o texto diz, todos nós que com a face sem véu. Entendeu? É sem véu, sem se esconder. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Então a primeira coisa é includente. Segundo, precisa ser verdadeira. Mas a terceira coisa, uma outra fatia lá do versículo 18, ela é cristocêntrica, irmãos. Por quê? Porque o texto vai dizer, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Põe um ponto de referência. E esse ponto de referência é o Cristo. É trazer o Cristo para o centro da minha vida. Ou seja, essa transformação não vai ser feita em função daquilo que eu gostaria de me tornar, mas aquilo que o Cristo é. Se já é difícil a gente se tornar parecido com aquilo que a gente gostaria, imagine o desafio de se tornar parecido com Jesus. Aí o texto está dizendo, olha, tudo quanto Jesus transforma, Ele transforma para que fique parecido com Ele. Deu para entender? Só que o texto continua, e aí o texto me coloca diante de mim uma outra verdade, é que a transformação operada por Jesus é processo. E aí o texto diz, estamos sendo transformados. Tem gente que está no forno já faz algum tempo, né, meu irmão? Aliás, esses dias eu estava falando, aliás, hoje mesmo eu comentei isso com alguém, gente, a corda está esticando lá em casa, viu? São tantas as dificuldades, são tantas, está esticada, e eu digo, olha, não, sabe aquela corda que a gente está afinando, que a gente fica com medo, que já apertou muito, daqui a pouco ela pode, como diz o nordestino, pocar, né? Povo que não é daqui, me perdoe, mas nem tudo na vida é perfeito, né? Então, com medo da corda pocar, às vezes eu estou com esse medo. Olha, a gente está apertando, mas é um processo. Aí o texto diz, estamos sendo transformados. Desculpe, ainda estou sendo transformado. Botar uma camisa assim, né? Desculpe, ainda estou sendo transformado. Desculpe, meu carro está sendo ainda transformado. Não está concluído, não está concluído. Às vezes eu penso que isso até se parece com aquelas donas de casa. Já visitou alguém? Você entra, a casa está impecável. Aí o que é que ela diz na porta? Não repara, não. Não repare, não. Hoje eu estava vendo o depoimento de uma mulher. Eu acho que isso é bem raro, sabe? Ela falando que quando ela contrata alguém para fazer a limpeza na casa dela, antes ela primeiro limpa.
para receber a diarista. Tem gente cutucando aí, eu estou vendo daqui. E ela diz, o grande medo é que a diarista chegue e veja aquela casa bagunçada. Não, eu não posso deixar isso. Lava os pratos, deixa tudo arrumado. Passa uma vassoura assim. E o pior é que ela diz que às vezes a diarista sai dizendo, sua casa estava... Ela disse, é porque você não viu antes da primeira faxina que eu fiz. Deixa eu voltar para cá. É um processo, gente. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Sabe, tenha paciência com o processo de Deus. Não fuja do processo de Deus. Às vezes a gente começa a participar de uma comunidade de fé e em algum momento tudo que está acontecendo é tão light, é tão doce, é tão sereno. Aí de repente vem o pastor e começa a confrontar, a falar de máscara. Aí você, não vou mais. Houve uma época em que os abades, na verdade uma regra dos mosteiros, chamada regra de São Bento, porque foi Benedito de Núrcia quem promoveu isso, 5º século. Mas o que aconteceu? É que eles estavam muito preocupados, porque um noviço, alguém queria entrar num mosteiro, aí chegava lá no mosteiro. Os primeiros dias, os primeiros meses, primeiro ano de um mosteiro, de um monge num mosteiro, era um período bem facinho, ninguém apertava, sabe? Aí o que acontecia? Aquela criatura ficava um ano ali. Quando a coisa começava a apertar, o que ela fazia? Ia para outro mosteiro, para passar mais um ano tranquilo. E quando a coisa começava a apertar, o que ele fazia? Aí o Bento de Núrcia colocou na regra, dizendo assim, olha, onde você fez o voto, ali você vai ficar até o fim. E aí ninguém mais pode sair e ficar pulando de mosteiro em mosteiro. Eu vou dizer uma coisa, isso aqui não é mosteiro não, mas a regra vale para a gente, tá bom? Não fuja dos processos. Tem gente que está fugindo de um processo, de um tratamento, porque se tornou mais difícil. A químio ficou mais complicado. De uma terapia, porque ele começou a falar de certas coisas que eu saí de lá pior do que eu entrei. E aí a pessoa recua. Do atendimento, da conversa com o pastor, porque o pastor começou a falar de certas coisas. Some, irmãos. E tem alguns que, se eu vier por aqui, correm para outra faixa. Sabe? Se escondem. Tem gente que eu passo até hoje e ainda brinca. Estou com uma vontade tão grande de conversar com você. Pastor, vamos ver. A gente vai encontrar esse tempo. Estamos sendo transformados. E por fim, deixa eu lhe dizer, há um elemento divino. Essa transformação, ela é divina, ela é feita por Deus, irmãos. O texto diz assim, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui está toda a diferença entre a lei e a graça. Simples. A lei era um referencial externo de códigos, de comportamento, que dirigia a minha vida de fora para dentro. Na graça, o que acontece, irmãos? O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim. E agora eu sou dirigido como? De dentro para fora. Eu sei que às vezes é tentador a gente voltar aos códigos, aos manuais, às prescrições, porque fica ali tudo detalhado, e aí eu com meu espírito farisaico começo a anotar tudo e a pensar o que é que eu posso fazer, o que eu deixei de fazer. Aí um dia eu chego diante de Jesus, ele me pergunta, você tem observado os mandamentos? Eu disse, todos, desde pequeno. E aí eu esqueço da essência, quando ele olha para mim e diz assim, então tá bom, quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres, venha seguir. E aí eu recuo. Por isso eu vou lhe dizer, Deus quer dirigir você de dentro, Ele quer habitar em você, sabe, Ele quer que a sua vida seja a vida dEle, que não seja mais você, mas que seja Ele. Está disposto a fazer essa troca? A sair da cadeira, sabe, do trono lá do seu coração, do trono de sua mente, e dizer, olha, a partir de hoje quem senta aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que isso vai ser um processo, eu vou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, mas eu não vou colocar véu, eu não vou dissimular, eu serei verdadeiro diante de Deus, eu vou buscar a integridade, a coerência no meu comportamento, das minhas atitudes, porque eu quero experimentar desta liberdade que o Espírito Santo de Deus há de me outorgar. Quer isso? Estou perguntando sério, quer isso para você? Estou falando com você também que está nos visitando. Você quer isso para a sua vida? Você pode dizer sim ou não, não há problema. Mas se porventura você quer dizer a Deus, sim, é isso que eu quero para mim, eu vou sugerir que você feche agora os seus olhos.
Consegue fazê-lo? E a primeira coisa que você vai precisar fazer, sabe qual é? Deixar de lado toda e qualquer máscara. Revelar o homem que as pessoas talvez nem conheçam. O homem que tem tido dificuldades de dormir, tem chorado escondido, tem passado tempo fora de casa para tentar colocar a cabeça no lugar. Você vai revelar esta mulher que está inquieta, preocupada, muito preocupada, ansiosa. Sabe aquelas noites mal dormidas que ninguém está sabendo, mas você sabe. Você vai dizer a Deus: Senhor, eu já descobri que eu não tenho o poder de controlar todas as coisas, mas eu creio que vai ser diferente quando o Senhor assumir o controle da minha vida. Toma a minha ansiedade e derrama serenidade no meu coração. Toma o meu pecado e derrama perdão em minha alma. Toma, meu Deus, a minha preocupação e planta esperança. Toma, meu Deus, toda a minha incredulidade e desperta fé na minha alma. Ore ao Senhor dizendo isso. Se não souber como fazê-lo, diga assim: Senhor, senta aqui no trono do meu coração. Toma conta da minha vida, recebe a minha vida. Ele está lhe ouvindo. Se este for o seu desejo, não faça porque está num ambiente religioso. Não se deixe levar nem somente pelas minhas palavras. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver tocando a sua alma, e você sabe a diferença, abra os seus lábios diante do Senhor e diga: Senhor, eu entrego a partir de hoje a minha vida nas tuas mãos. Se você fez esta oração, e entregou de verdade, eu quero orar por você. Se você nos visita, fez esta oração, levante bem alto uma de suas mãos e diga: pastor, ore por mim. Eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus, como diz a palavra, que excede todo entendimento, lhe abençoe grandemente, filha. Em nome de Jesus.